Bom dia, hoje são 8 de março de 2014, sábado, Dia Internacional da Mulher, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Ateísmo, ciência pura. Fiz agora há pouco um vídeo a pedido do internauta Ferreira Racier. Ferreira Racier é o internauta que tem aí vídeos no YouTube sobre religião. Bons vídeos os dele. Pois bem, o Ferreira Racier me pediu que fizesse um vídeo sobre a mulher, neste dia dedicado a ela, né? Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Ele me pediu que eu fizesse um vídeo sobre a mulher na visão da Bíblia. Eu disse a ele que iria fazer vários vídeos, né? Vários, com o tempo, né? Aí, inúmeros vídeos mostrando a posição da mulher na Bíblia. Uma posição de inferioridade, de subserviência, de submissão, e a mulher tratada como quase um objeto na Bíblia. Qualquer historiador sabe disso. Qualquer teólogo sério sabe disso. Que a mulher, na Bíblia, no tempo da Bíblia, a mulher era tratada como um ser inferior ao homem. Pois bem, fiz um primeiro vídeo agora, né, acabei de fazer, e agora estou fazendo o segundo vídeo. E com o tempo, mostrarei ali a posição da mulher na Bíblia de inferioridade. Muito bem, tenho aqui o livro de história, os maiores historiadores que eu já li. O casal Will Durant. Will Durant e Ariel Durant já são falecidos, né? Os dois falecidos. Dois maiores historiadores que eu já conheci. Para mim, os livros do Will Durant, do casal Will Durant, são os melhores livros de história. E aqui está um deles, A História da Civilização. E aqui, A Idade da Fé. E aqui está o casal, ó. O casal aqui, ó. Will e Ariel Durant. Pois bem, neste livro aqui, o casal Will Durant aborda a história da civilização medieval de Constantino a Dante, 325 a 1300 anos depois de Cristo. A Idade da Fé. Aqui está um livro simplesmente sensacional. Sensacional. Pois bem, aqui na página 343 do livro, ele fala aqui sobre a civilização judaica, que é o povo aqui do Novo Testamento, da Bíblia cristã. Pois bem, veja aí, não sei se você vai conseguir ler, internauta, veja aí, ó, a partir daqui, ó, onde está marcado com a letra vermelha, né? Veja aqui o que diz o casal Will Durant, os maiores, para mim, historiadores do mundo que já houve. Veja o que eles dizem aqui sobre a posição da mulher no mundo da Bíblia, especialmente ali na civilização judaica. Veja aí, ó, se você vai ler. Veja aí. Bem, vou ler aqui na íntegra um pequeno parágrafo em que eles abordam aqui a mulher na Bíblia, no Novo Testamento. Diz assim: a posição da mulher era legalmente baixa. Eu transferi para cá, ó. A posição da mulher era legalmente baixa, porém moralmente elevada. Como Platão, o judeu agradecia a Deus por não ter nascido mulher. E a mulher replicava humildemente: agradeça a Deus por ter sido feita de acordo com a sua vontade. Na sinagoga, as mulheres ocupavam um lugar separado na galeria
ou atrás dos homens, um tosco cumprimento a seus encantos perturbadores. E elas não podiam ser contadas na formação do quórum. As canções em louvor da beleza feminina eram consideradas indecorosas, embora o Talmud as admitisse. O flerte, se é que havia, era feito por correspondência. A conversação pública entre os dois sexos, mesmo entre marido e mulher, estava proibida pelos rabinos. A dança era permitida, porém, somente de mulher com mulher e de homem com homem. Enquanto o marido era por lei, o único herdeiro de sua mulher, a viúva não herdava do marido. Quando este morria, ela recebia o equivalente do dote e a doação pré-nupcial. De resto, seus filhos, os herdeiros naturais, deviam sustentá-la decentemente. As filhas herdavam apenas na ausência de filhos. Por outro lado, elas tinham de depender da afeição dos irmãos, que raras vezes faltava. As meninas, as mulheres, as meninas não eram enviadas à escola. No seu caso, mesmo uma cultura rudimentar era considerada especialmente perigosa. Todavia, elas tinham permissão para estudar em particular. Ouvimos falar de várias mulheres que pronunciavam conferências públicas sobre a lei, embora às vezes a conferencista se ocultasse do auditório. Veja bem, internauta, aqui é um livro de dois dos maiores historiadores do mundo, já falecidos, o casal Will Durant. Isto aqui é história da civilização. E aqui eles estão tratando da civilização judaica e também da civilização hebraica, de forma indireta, a civilização da Bíblia. Ora, o que dizem aqui os historiadores? Não são ateus, são historiadores. O que eles dizem aqui? Qual é a verdade da posição da mulher na Bíblia, no Velho Testamento, civilização hebraica, e no Novo Testamento, civilização judaica? O que eles estão dizendo aqui sobre a posição da mulher na Bíblia? Ora, que a mulher ocupava uma posição de inferioridade em relação ao homem. Uma posição de inferioridade, de submissão, de subserviência ao macho, ao homem. É por isso que a mulher na Bíblia é considerada um ser inferior. É por isso que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, trata a mulher como um ser inferior, um ser bobo, um ser idiota. A mulher na Bíblia, essa é a visão da mulher na Bíblia, porque essa é a visão que a sociedade hebraica, Velho Testamento, e a sociedade judaica, Novo Testamento, fez em relação à mulher. Viam a mulher como um ser inferior. E aqui o Deus Javé, que é o Deus do povo hebreu, o da Bíblia, Deus aqui dá o comando para que a mulher seja um ser inferior. Tudo isso é fantasia. Não existe Deus algum aqui, um Deus bom e misericordioso, sobrenatural, invisível, onisciente, onipresente e onipotente, que tenha colocado a mulher como ser inferior. Deus algum existe aqui. O Deus Javé, que está na Bíblia cristã, é o Deus inventado pelo povo hebreu. O povo hebreu inventou o Deus Javé,
assim como o povo egípcio inventou vários deuses, assim como o povo filisteu inventou vários deuses, assim como o povo cananeu, aqui da Bíblia também, inventou vários deuses. O Deus Javé foi o Deus inventado pelo povo hebreu e é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam. Deus algum colocou a mulher num plano de inferioridade, como está aqui na Bíblia. Isso é conversa boba. Isso aqui é visão arcaica, uma visão deturpada que o povo hebreu tinha sobre a mulher. O povo hebreu via a mulher como ser inferior, e ela não é. Então, líderes religiosos pregam aqui para os cristãos, para os fiéis, que a Bíblia trata a mulher com respeito, com solidariedade, com amor, com igualdade diante do homem. Tudo isso é mentira. Os líderes religiosos estão mentindo quando dizem que a Bíblia trata a mulher com respeito, amor e com compreensão. Tudo isso é mentira que está aqui revelada pela história da civilização hebraica e da civilização judaica. Os fiéis cristãos, coitados, mergulhados no fanatismo religioso, passam a acreditar nos líderes religiosos. Passam a acreditar nos líderes religiosos por causa do fanatismo. Se os cristãos estudassem a fundo a civilização hebraica e a civilização judaica, se os cristãos estudassem a fundo, como os ateus estudam, a própria Bíblia, os cristãos iriam dar razão aos ateus. Porque a pura verdade, a mulher na Bíblia é um ser inferior, é um ser subserviente ao homem, é um ser submisso ao homem, é um ser que não é um ser totalmente, é quase objeto. Qualquer historiador da civilização sabe disso, sabe que eu estou dizendo a verdade. Qualquer teólogo sério sabe que eu estou dizendo a verdade. A mulher é um ser inferior na Bíblia. Frei Beto, que é um teólogo brasileiro, o Frei Beto, ele sabe disso. E diz em vários livros seus, ele diz isso, que a mulher era vista na civilização hebraica e na civilização judaica, Velho Testamento e Novo Testamento, a mulher era vista como um ser inferior. Frei Beto, que é teólogo, que acredita em Deus, ele sabe disso. Leonardo Boff, outro teólogo brasileiro, que possui aí vários livros publicados, Leonardo Boff, que é teólogo e não ateu, ele também diz isso, que a mulher na civilização hebraica e na civilização judaica, na Bíblia, a mulher era tratada como um ser inferior, quase um mero objeto. E isso é verdade, comprovada pela história das civilizações. E aqui está o casal Will Durant, um dos maiores historiadores do mundo, para mim, o melhor, Will Durant. E em seus vários livros, publicou vários e vários livros, e aqui é um deles, A Idade da Fé. Então vou trazer aqui mais um exemplo, provando que a mulher, na Bíblia, era tratada como um ser inferior, e que os líderes religiosos enganam os fiéis, dizendo que a Bíblia trata a mulher com amor, com igualdade diante do homem. Como eles mentem, os líderes religiosos, né? São os mesmos que mentem, pedindo dinheiro aos fiéis, pedindo dízimos, pedindo ofertas e doações, dizendo que os fiéis irão ganhar o céu quando morrerem. Tudo isso mentira, tudo isso fantasia religiosa. Nada de céu existe, nada de inferno existe, deuses não existem, são criados pelo homem. E como também as leis são criadas pelo homem. E as leis que estão na Bíblia, que são leis discriminatórias contra a mulher, que colocam a mulher na lata de lixo, essas leis aí não foram feitas pelo Deus Javé. O Deus Javé foi feito pelo povo hebreu. E as leis também ridículas aqui, injustas contra a mulher, também foram feitas pelo povo hebreu. Deuses não existem, deuses não fazem leis. Quem faz leis é o homem também. Muito bem, vou mostrar aqui rapidamente
a visão da mulher, né? Na Bíblia. É quase objeto, inferioridade, subserviência e submissão ao macho, ao homem. Muito bem, vamos aqui à Bíblia, um exemplo. No Novo Testamento, civilização judaica. Aqui está, né? Civilização judaica. Aqui ele diz que a mulher, a posição da mulher era legalmente baixa. E é verdade. E a própria Bíblia aqui, ó, confirma. Vamos aqui. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Veja o que está escrito lá. Diz assim, 34 e 35, vou lê-los. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Olha aqui. Mas estejam submissão, como também a lei o determina. Então aqui, o apóstolo Paulo, que era mais um lunático cristão, meio perturbado, ele diz aqui que as mulheres devem se conservar caladas, sem abrir a boca, nas igrejas. Por quê? Porque naquela época a lei assim o dizia, a lei assim o determinava. Isso era a posição da lei. É como diz o historiador aqui, o Will Durant, ele diz, a posição da mulher era legalmente, olha o advérbio aqui, legalmente, por força de lei, era baixa a condição da mulher. A mulher não tinha os mesmos direitos que o macho, o homem. Eis aqui, a lei, o livro de história do Will Durant, aqui, sendo confirmado pelo próprio Novo Testamento. Aqui a lei, aqui, legalmente, legalmente aqui significa lei, Ele quer dizer o seguinte, a posição da mulher era, por lei, baixa. E aqui, a lei, a mulher não podia falar na igreja, porque havia uma lei, aqui diz, a lei proibia. Então, a lei aqui tratava a mulher de forma diferente como tratava o homem. A mulher era considerada um ser inferior, porque este povo aqui, profundamente ignorante, o povo hebreu e o povo judeu, profundamente ignorante nesta época aqui, que é uma época de 4.000 anos para o Velho Testamento e de 2.000 anos para o Novo Testamento, como eram leis antigas, eram leis que viam a realidade de forma deturpada, viam a mulher como um ser inferior, e a mulher nunca foi inferior, mas viam a mulher como um ser inferior. E aqui está a prova. Aqui, o livro de história, página 343, dizendo que a mulher era por lei baixa, a posição da mulher no tempo da Bíblia. E aqui a própria Bíblia confirmando, apóstolo Paulo, dizendo que as mulheres devem conservar-se caladinhas nas igrejas, não podem abrir a boca. E elas nem abriam a boca também nas ruas. A lei não permitia. As mulheres só podiam abrir a boquinha dentro de sua casa, para o seu esposo e para os filhos. Lá fora, não. Veja a desgraça dessa lei em cima da mulher. Muito bem. E aqui continua o apóstolo Paulo dizendo, se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Isto aqui, é uma ignorância contra a mulher. Na Bíblia, Deus Javé, algum está por trás disso, porque Deus Javé foi fabricado pelo povo hebreu. O povo hebreu criou essa anomalia aqui contra a mulher e atribuiu essa anomalia ao Deus Javé. Nada. Quem criou essa lei aqui ridícula foi o povo hebreu. E quem criou o Deus Javé foi o povo hebreu. Não há Deus nenhum aqui, bom e misericordioso, por trás de uma lei dessa, tão injusta com a mulher. É apenas uma visão deturpada que aquele povo tinha sobre a mulher. Ainda bem que avançou, não é isso? Avançou. E hoje é diferente. Então aqui está, olha. Lei, na época, lei judaica, aqui, cerceando
a mulher, o direito da mulher. A mulher aqui vista como quase objeto. Não podia falar, coitada, em público, só podia falar dentro de casa. A mulher, o homem não. O homem podia falar aqui, ó, nas igrejas. A pobre mulher, não. Era proibido. E como diz aqui o louco apóstolo Paulo, lunático, né, como já venho explicando em vários vídeos, ele diz aqui, ó, porque, ó, para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Imagine, na cabeça do apóstolo Paulo, era vergonhoso para a mulher falar na igreja. Veja aqui como o atraso dessa civilização, né? Veja, vergonhoso a mulher falar na igreja. Hoje aqui no Brasil, veja aí, né? A mulher, né? Como ela progrediu aqui no Brasil, né? A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, diz de forma clara: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, em relação a sexo, a religião, não é? E por aí vai. E diz também lá no item 1 do artigo 5º, a Constituição do Brasil, República Federativa do Brasil, diz lá: homens e mulheres são iguais perante a lei. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então aqui está mais um exemplo, o segundo vídeo, né? E depois, com o tempo, farei números mostrando a inferioridade da mulher na Bíblia. Que a mulher na Bíblia era apenas um mero objeto, quase um mero objeto. A função dela era apenas parir, gerar filhos, tudo com macho. É por isso que a Bíblia trata a mulher assim, nas lendas bíblicas, né? Em que Adão e Eva ali, ó, no segundo relato, né, que está em Gênesis, a mulher foi criada apenas para ser companheiro do homem. Tudo isso é ilusão. É a posição de inferioridade da mulher colocada aqui na Bíblia, não por um Deus Javé, mas pelo povo da época, um povo atrasadíssimo. A Bíblia deve ser lida de acordo com a época em que seus livros foram escritos. A Bíblia não serve para nada em relação aos dias futuros. Líderes religiosos mentem para os fiéis, dizendo que a Bíblia é um livro atualizadíssimo, que trata a mulher com respeito, com carinho. Tudo isso mentira dos líderes religiosos. Eles querem manter os fiéis enganados nas igrejas para aumentar ali a arrecadação por meio de dízimos, ofertas e doações. Na verdade, a mulher na Bíblia é um ser inferior, porque essa visão doentia e errada sobre a mulher, errônea, era a visão de um povo atrasado, de um povo arcaico. E até hoje, no mundo da Bíblia, lá no Oriente Médio, a gente vê aí, ainda em algumas sociedades ali, a mulher ainda é vista como um ser inferior. Por causa de quê? Por causa da religião. Como diz o Christopher Hitchens, já falecido, ele disse que a religião envenena tudo, pois a religião coloca na cabecinha dos fiéis que a mulher é um ser inferior. Até agora mesmo, na Arábia Saudita, a gente pega aí em jornais, não é? Lamentavelmente, notícias ali, ó, de discriminação contra a mulher em vários lugares, no Afeganistão, né? Em vários lugares aí, marcados fortemente pela religião, a mulher ainda é vista como ser inferior. E vimos aí, ó, recentemente, na Arábia Saudita, a mulher é proibida até de dirigir um veículo automotor, um automóvel, um carro. A mulher não pode. Na Arábia Saudita. Veja que atraso. E ali mergulhado na religião. Então é isso. Tudo mentira. A mulher, na Bíblia, era apenas um mero objeto. Quase um mero objeto. Um ser inferior ao homem. Nessas lendas da Bíblia. Que depois, em vários vídeos, vou mostrando aqui bem devagar. Muito obrigado.